Pessoal, sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira aula sobre a Lei número 11.419 de 2006. É importante perceber que nós vamos fazer toda essa aula indicativa da lei, mas voltada e baseada junto aos conceitos de informática. Por quê, professor? Porque nós estamos falando dessa lei dentro do tópico relacionado aos conceitos de informática. Então vamos começar assim, mas sempre com esse viés, sempre com esse olhar. Ali diz assim: essa lei dispõe sobre a informatização do processo judicial, que na verdade basicamente é dizer que ela permite então o advento do que chamamos de processo eletrônico, que hoje em dia está dissipado aí nas mais diversas instâncias do judiciário brasileiro. Nós vamos pegar aqui o nosso capítulo 1, que é o da informatização do processo judicial, especificamente interessa muito aqui nos tópicos de informática, e o artigo 1º já começa dizendo: o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta lei. Quer dizer que esse artigo 1º está dizendo que sim, nós podemos ter processos judiciais eletrônicos, porque ele está dizendo que vai fazer uso de meio eletrônico para transmissão desse processo judicial, para comunicação dos atos, para transmissão das peças. Beleza, então só está admitindo a ideia do processo judicial eletrônico. O outro ponto, dentro desse artigo 1º aqui, observa, nós temos aqui o parágrafo 1º indicando o seguinte: aplica-se o disposto desta lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Então, imaginando que uma prova indica, olha, o processo judicial eletrônico, então só é admitido quando nós temos processos civil. Não, é admitido em processo civil, penal, trabalhista e também aí nos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Outro ponto aqui, o parágrafo 2º indica, pessoal, que para o disposto nessa lei considera-se, atenção comigo aqui o item 1, meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais. Qual é a diferença aqui pontual? Quando ele diz que o meio eletrônico é qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais, nós podemos imaginar que nós temos uma diferenciação aqui entre tráfego e o próprio armazenamento. Por quê? Porque quando diz o seguinte, olha, o meio eletrônico pode ser usado para armazenamento. Armazenamento é a guarda em si. E o tráfego é a passagem de um ponto para outro. Então, no caso aqui, para o disposto dessa lei, nós vamos considerar o meio eletrônico qualquer forma, tanto de armazenamento, que é a guarda em si em meio eletrônico, e também o tráfego desses documentos e desses arquivos judiciais, esses arquivos digitais, também em meio eletrônico. Lembrando que, repetindo aqui a ideia, o armazenamento é a guarda em si, em algum meio eletrônico, nesse caso, e o tráfego é a passagem de um ponto para outro. Claro que, obviamente, aqui nós vamos imaginar redes de computadores, daqui um pouquinho vamos falar sobre esse tópico, e o uso principalmente da rede mundial de computadores, a chamada internet, mas também no âmbito das redes internas, como as intranets, como as redes privadas, que nós temos aí no âmbito do judiciário brasileiro também. Vamos lá, continuando, o item 2 aqui nos dizendo: transmissão eletrônica, toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, e aí vem a parte que eu destacava agora há pouco, preferencialmente a rede mundial de computadores. Isso é um ponto muito importante, não quer dizer somente pela rede mundial de computadores. Pessoal, a rede mundial de computadores é a internet. Então, ele está dizendo o seguinte, que para o disposto nessa lei, a transmissão eletrônica, que é a passagem da informação de um ponto a outro, isso é a transmissão eletrônica, né? Toda forma de comunicação à distância, com a utilização, ele diz, de redes de comunicação. Só que quando ele diz redes de comunicação, isso pode ser a internet, pode ser as intranets, podem ser redes privadas, podem ser VPNs, existem vários tipos de redes de comunicação. Mas ele fala preferencialmente a rede mundial de computadores. Então, cuida numa prova se ele indicar somente a rede mundial de computadores. Lembrando que aqui nós vamos ler rede mundial de computadores como sendo a própria internet, certo? Então, se ele sugerir que é somente pela internet, somente pela rede mundial de computadores, está errado. É preferencialmente a rede mundial de computadores, que é a internet, por preferência e não somente. Bem, o terceiro...